Eu sou Wilton Ronald Alice, nasci em Curitiba em 28 de fevereiro de 1941, filho de Amadeu Alice e Anita Frank Alice. O Frank representa muito no meu nome, embora não o carregue, porque sou neto do maestro Carlos Frank, que tem até nome de rua em Curitiba, e veio no século XIX ao Paraná, se estabeleceu em Curitiba e teve uma vida musical muito atuante. Era maestro da orquestra do Clube Concórdia, tocava em cinemas mudo posteriormente. A minha infância, com 3 anos e meio, comecei a tocar sem nunca ter lido uma nota musical, uma partitura musical. E minha mãe se surpreendeu com isso. Como ela era filha de maestro e vários irmãos esses que fundaram a Escola de Música e Belas Artes, junto com Guido Viário, Debona, Lopes, uma pleia de artistas com currículo europeu, inclusive. E esses dois tios meus, o João Jorge Frank, que era casado com a minha professora de piano, a René de Vrene Frank, tinha formação da escola parisiense, da Escola Nacional de Paris. Foi a minha professora que me deu aulas de piano a minha carreira inteira. Com 3 anos e meio, como eu disse, já tocava piano. Então, minha mãe se surpreendeu. Aos 7 anos, entrei na Escola de Belas Artes e saí aos 23. Este foi o meu currículo de música na infância. Paralelamente, colégio estadual e depois Faculdade de Direito da Universidade Federal, turma 1965, na qual me formei bacharel. Posteriormente me registrei na Ordem dos Advogados com inscrição 4.926. Sou dos veteranos. E para e passo fazia o curso complementar de música na Escola de Belas Artes, escola essa que eu saí em 1964 como bacharel de piano e posteriormente fiz o pós-graduação de virtuosidade pianística. Então, meus 2 cursos superiores, Direito, bacharel, e bacharel em Música, que era um curso superior da Escola de Belas Artes. Esta é a minha formação. Nos empregos que eu tive, em 1963, fui convidado a integrar os quadros da Assembleia Legislativa do Paraná. Em Continente, fui, com 23 anos, nomeado chefe de Relações Públicas da Assembleia Legislativa do Paraná, em plena Revolução de 64. Naquela época, eu fui interlocutor da mesa junto aos comandos militares brasileiros e programava todas as sessões solenes de entrega de títulos de cidadania, de títulos de benemerência aos comandos militares. Posteriormente, na própria Assembleia, fiz um currículo, assumi como advogado o serviço de assistência judiciária gratuita, no qual eu estive 20 anos e prestava serviços à comunidade, conhecendo de todas as matérias possíveis, tanto criminal, como civil, como trabalho, só que como funcionário da Assembleia. Depois, na própria Assembleia, eu fui nomeado chefe do cerimonial de 1970 a 77. Posteriormente, me aposentei com 40 anos de trabalho público na função de consultor legislativo na Procuradoria da Casa. Assumi também em 77 a Ordem dos Músicos do Brasil, Conselho Regional do Paraná, como presidente interventor, cargo totalmente honorífico e sem jeton algum. Fiquei 2 anos e meio e deixei a ordem financeiramente muito estável, muito organizada. Voltando um pouco atrás, na televisão eu tive uma participação histórica também.
Os primeiros programas, desculpe, primeiros programas eu fiz em caráter experimental no estúdio da Rádio Emissora Paranaense, com um grande amigo, um grande profissional, que eu estimo até hoje, que é o Elon Garcia. Fizemos um programa chamado Música, Amor e Poesia, para colocar a televisão Estação experimentalmente no ar. Posteriormente, a televisão foi ao ar e tinha os estúdios do edifício Tijucas, no 20º andar. Minha carreira de televisão também pautou como coordenador e diretor musical da TV Paraná, Canal 6, de 70 a 72, quando se mudou lá para as Mercês. Então eu fazia produções com orquestra, as produções de Natal, musicais, e montava orquestra, desmontava orquestra, coordenava. Essa foi minha passagem pela televisão, também como coordenador musical da Grande Chance, que foi uma edição nacional feita em Curitiba. E também como coordenador musical de programa de auditório do Luiz Vieira, do Ivon Cury, dentro da televisão Paraná, que eu me recorde. E o meu outro lado, como músico, como maestro, em 66 eu montei o Sun Jazz em forma de trio, ganhou a primeira Jam Session do Paraná, no Santa Mônica Clube de Campo, e o presidente da época, Joffre Cabral e Silva, não nos deixou mais sair do clube, que ele dizia o meu clube. Um homem muito dinâmico, um homem muito empreendedor. E no Santa Mônica, eu fiquei de 66 a 77 fazendo as boatinhas dos sábados, das 10h30 da noite às 3h30 da manhã, e os sábados à tarde dos brotos de 4 da tarde às 7 da noite. Essa foi minha passagem pelo Santa Mônica. Depois saímos do Santa Mônica com a Sun Jazz e começamos a fazer bailes de fim de semana em todo o sul do país. Posteriormente, deixamos essa atividade de bailes e passamos a fazer recepções e produções de casamento em igreja, que eram duas equipes diferentes. Eu comandava igreja com uma equipe de músicos sinfônicos e a recepção com o nosso conjunto, o Sun Jazz. E que ficamos fazendo essa atividade praticamente até 2006. Hoje ainda nos reunimos eventualmente para fazer um happy hour e uma produção em igreja também, isoladamente, eu faço para não me afastar das lides musicais. Fui maestro também da Políndia, uma firma muito grande, conceituada em Curitiba, de eventos de formatura. Fui maestro por 20 anos e fazia grandes produções com orquestra, coordenava orquestras grandes para fazer a solenidade de formatura no Guaíra. As principais formaturas com orquestra era eu que fazia. Isso até mais ou menos os anos de 2005. Fui casado 2 vezes, continuo casado, não tive filhos, automaticamente eu não tenho netos. Então, a minha profissão, a minha atividade se restringiu muito à minha atividade profissional. Me reportando ainda ao Sun Jazz, eu não me ative no aspecto quinteto, porque nós começamos em forma de trio, eu, o João Quiminazzi Neto, na bateria, e o Norton Borozowski, no contrabaixo de madeira, no contrabaixo acústico. Daí quando ganhamos a Jam Session do Paraná, coordenada pelo saudoso amigo, idealista, paranista Aramis Milarte, quando o presidente Joffre Cabral e Silva nos viu, ele disse, não, vocês não vão sair do meu clube, ele dizia, o meu clube, e ampliou o Sun Jazz, baseado e até incentivou e nos propiciou financiamento para comprarmos equipamento eletrônico, caixa de som, teclado,
baseado na estrutura do Modern Tropical Quintet, que era a paixão da vida do Joffre. E aí, como eu já disse, ficamos 11 anos no Santa Mônica, quando então começamos a fazer baile em todo o sul do país. Eu não sei se eu falei do Cir Laboratório, mas abriu um adendo ao Cir Laboratório, que eu fui maestro. O Cir Laboratório foi um estúdio formado em Curitiba na década de 80, cujo dirigente era o Percy Tamplin, e a irmã do Percy e o Túlio Vargas também, o Dr. Túlio Vargas tinha uma participação. Esse estúdio marcou muito época porque fazia jingles e trilhas sonoras que ganharam prêmios internacionais, inclusive. Nessa época, eu era produtor de trilhas, inclusive discos que eu realizei, dos que eu me lembro do Dr. Aldemar Justus, que era compositor, já falecido, como um excelente compositor. Eu fui produtor de um disco de boleros dele, com orquestra, e um disco muito importante para mim, porque na época causou assim uma divulgação muito grande. Então eu fui maestro do Cir Laboratório, fazendo arranjos musicais e compondo algumas trilhas, alguns anos também, do que eu possa me lembrar. Fui casado com uma grande apresentadora de televisão, que está até hoje, que é a Linda Saparoli. Fui casado 18 anos com ela, e depois contratei um novo casamento com a Maria Helena Galvão Alves, que foi coordenadora pedagógica da Educar, antigo Mobral, e depois passou à Universidade Federal do Paraná como coordenadora pedagógica no setor, na escola técnica da universidade. Não tive filhos. Então restringi muito a minha atividade às duas esposas e a grande intensidade de trabalho que eu tive. Também quero fazer uma referência, que eu fui músico de fim de semana e trabalhava à noite. No estúdio eu trabalhava à noite, os programas de televisão eu fazia à noite, as formaturas eu fazia à noite, porque durante o dia eu era funcionário público assíduo e produtivo. Quero deixar isso bem claro. Complementando a minha história, trajetória, biografia, eu gostaria de fazer aqui um adendo muito importante e um agradecimento, e também de citar pessoas ilustres que participaram da minha vida, me incentivando o meu grupo musical, divulgando. Não é? O Ronald Stresser, que me deu a oportunidade na Televisão Paraná, o Roberto Novaes, que era jornalista do Diário do Paraná, tinha um programa, o Luiz Renato Ripas, que marcou época, e que época, na divulgação dos valores, da cultura, da televisão do Paraná. O meu agradecimento, o meu eterno agradecimento a essas pessoas que contribuíram muito para a minha carreira. Fazendo um adendo ainda do Sun Jazz, gostaria de ressaltar que o nosso grupo tem 5 LPs gravados pela extinta gravadora Continental de São Paulo, e mais um LP gravado pelo Cir Laboratório em 1978, 79. Esses 5 LPs e mais uma infinidade de compactos simples e duplos, foram feitos pela Continental de 69 a 75. Inclusive com o de 75, LP de 75, com composições de compositores paranaenses, como o Lápis, com 2 composições, Paulo Chaves, e foi um disco essencialmente de compositores paranaenses. Finalizando, hoje eu estou eventualmente com o meu trio ainda, fazendo alguns happy hours e algumas produções em igreja, quando aparecem, porque eu gostaria de desfrutar um pouco da minha vida
E assim eu fiz também, comprando um apartamento em Montevidéu, onde eu vou 3 vezes por ano, no sentido mais de diletantismo, para me divertir e falar a língua espanhola, o castelhano, que eu gosto muito e aprecio muito. Então, foram as referências todas que eu citei. Tive uma vida bastante intensa e empreendedora, com muita disciplina, com muito objetivo, e realmente posso morrer em paz, porque eu dei uma finalidade grandiosa à minha vida, com muito respeito e com muita disciplina, como eu já disse. E gostaria também de agradecer, ao finalizar, um amigo, companheiro de jornal de Diário do Paraná, que é o Aderbal Fortes, que está fazendo um trabalho belíssimo também, com os valores do Paraná, um trabalho de memória. E me sinto muito honrado de ter sido lembrado tanto pelo Aderbal como pelo Luiz Renato Ribas. Isso me honra muito, muitíssimo. Muito obrigado.